Muito obrigado, muito obrigado. O professor Masaru Taniguchi trouxe ao mundo a nova luz da salvação da humanidade, o primeiro e o mais importante ensinamento da Seiichi no-ie. O professor Masaru Taniguchi deixou este mundo no dia 17 de junho de 1985. Já fazem 39 anos, graças ao legado desses ensinamentos que ele deixou. Milhões de pessoas foram salvas nesse mundo. Eu, inclusive, não fui salvo de doença, mas eu devo a melhora da minha vida, a melhora do meu destino, aos ensinamentos da Seiichi no-ie. Minha eterna gratidão ao professor Masaru Taniguchi. E esta é a única razão pela qual eu gravo vídeos e faço a divulgação dos ensinamentos da Seiichi no-ie. Quando foi lançada a revista Seiichi no-ie no ano de 1930, as pessoas leram a revista e começaram a acontecer casos de cura de doenças e soluções de diversos problemas de relacionamento, problemas familiares, etc, etc. E logo a Seiichi no-ie ficou sendo conhecida no Japão como nova religião que cura doenças. Embora o professor Masaru Taniguchi diga que Seiichi no-ie não cura doenças, Seiichi no-ie faz desaparecer doenças. Qual é esse ensinamento que o professor Masaru Taniguchi e Seiichi no-ie trouxe ao mundo? A revelação divina da grande harmonia. E ele diz assim: nada é mais importante do que o sentimento de gratidão. Hein? Vamos ver as principais razões. Eu elenquei algumas das razões, não todas, mas as principais. A principal é a gratidão, a paz e antepassados faz fluir a força da vida até você, faz chegar, faz desabrochar em você essa energia, a força, e aí você consegue manifestar coragem, determinação, desaparece aquele eu medroso, aquele eu indeciso, aquele eu fraco, do eu não consigo, e você consegue realizar as coisas, progredir na vida, manifesta a saúde, há progresso no lar, prosperidade no lar, progresso profissional e prosperidade nos negócios. O segundo benefício seria a gratidão nos liberta, reduz as sensações desagradáveis como raiva, desarmonia. Com isso, conduz a perdão e reconciliação, o que leva à harmonização, harmoniza o lar, harmoniza o ambiente profissional. Sendo a harmonia união, é o princípio da criação. O processo criativo é através da união de elementos. Água, H2O, é a combinação de duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Mas se você olhar tudo que é feito nesse mundo é porque se unem elementos, inclusive o corpo humano. A terceira razão, as vibrações do sentimento de gratidão têm a propriedade de neutralizar causas maléficas e impedir a sua manifestação. Neutralizar não quer dizer apagar, para fazer desaparecer karma negativo. Ela faz com que os efeitos do karma negativo, como sofrimento, dores, dificuldades, doenças, cessem de surgir temporariamente na sua vida e dá tempo para que você consiga recuperar a saúde, recuperar o ânimo, recuperar a coragem e avançar firme na sua vida pessoal e profissional. Quarto, a gratidão não deixa transmigrar os karmas maléficos negativos. Não deixa transmigrar, ou seja, o karma
quando ela aparece, quando surge, karma é um pagamento da dívida. Quando paga a dívida desaparece. O karma deveria desaparecer. Mas, como a pessoa não completa o ciclo, não consegue compreender a razão pela qual está passando por essas dores e dificuldades e fica com raiva, com mágoa, com tristeza, ela transmigra o karma. Se você conseguir ter gratidão, mas não é gratidão porque aconteceu uma desgraça, mas gratidão porque através daquele evento ruim, uma energia negativa que estava dentro de você saiu e se desintegrou, desapareceu. Então, quando você tem esse sentimento, o karma negativo não transmigra, encerra o ciclo kármico e não torna a aparecer novamente como forma de dor, sofrimentos intermináveis, etc, etc. A quinta razão, a mente grata não produz desarmonia. Não produzindo desarmonia ou sentimento negativo, ela vai trazer harmonia, claro. Tendo harmonia, há saúde, há progresso na vida pessoal e profissional. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: a harmonia é tua felicidade, a desarmonia é tua infelicidade. Se está infeliz, se está doente, está com problema, é porque está em desarmonia com alguém ou alguma coisa. Sentimentos mal resolvidos acumulam e geram desarmonia, que é a causa das doenças físicas, doenças mentais e doenças financeiras. A diferença entre doença física e doença financeira é o lugar que dói. A financeira só dói no bolso. Por isso, não adianta só você tratar o efeito que é a doença ou o problema, a dificuldade. Precisa eliminar a causa que é a desarmonia. E a grande questão passa a ser como eliminar a desarmonia. O que é desarmonia? Desarmonia é desunião, corta o fluxo da vida. Por isso, a força da vida não chega até você. Surge assim o eu fraco, eu medroso, eu receoso, eu temeroso. Por isso que quando você despertar a vida e a força da vida que está dentro de você, surge o eu saudável, eu forte, eu corajoso. Há progresso no lar, progresso na vida pessoal e progresso na vida profissional. Como acabar com a desarmonia, despertar a força da vida? E aí é que a Seicho Noye trouxe a nova luz da salvação ao mundo. Trouxe o quê? Trouxe a revelação divina da grande harmonia, que o professor Masaharu Taniguchi diz é o primeiro e o mais importante ensinamento da Seicho Noye. Para comprovar a importância da gratidão, vou ler um relato que consta na revista Pomba Branca, número 70. Eu dei título Mamãe, daqui eu te amo, mas não, é um relato da revista que consta na Pomba Branca, número 70. A prática da gratidão foi fundamental para o êxito no empreendimento. Não só no empreendimento, mas na vida pessoal e no lar dessa pessoa. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas está na revista, mas eu não vou citar porque eu não pedi autorização para isso. Conheci a Seicho Noye em 1985, numa época muito difícil da minha vida, pois encontrava-me em total desarmonia conjugal. Além disso, era infeliz, revoltada, insatisfeita e, para piorar a situação, não tinha sucesso profissional e empresarial. A empresa de laboratório de análise clínica estava quase falida. O caos na vida pessoal e profissional era total.
O motivo do insucesso era a total falta de gratidão à profissão e à empresa. Achava que ser professor era uma missão sem importância. O conceito que eu tinha na época era que ganhava pouco, que ser professor era ganhar pouco e era explorada pelo governo que pagava pouco. Achava a minha profissão medíocre, porque atendia apenas pessoas carentes em convênio com o INPS. Não tinha gratidão aos clientes e à empresa, pois só via como fonte de renda. E essa era a razão. Não tinha gratidão à sua profissão, tinha uma boa formação, podia utilizar o seu conhecimento, tanto como professora como profissional, para muitas coisas. Quando ela despertou que a profissão de professora universitária era muito importante, porque podia transmitir conhecimentos, transmitir sabedoria, a importância da vida humana aos alunos. Ela enfrentou diversas dificuldades quando levou o ensinamento da Seichonoye aos alunos, mas não esmoreceu, continuou transmitindo, levou o ensinamento da Seichonoye no laboratório de análise clínica. Daí, quando fazia a análise de gravidez, ela começou a colocar, quando dava resultado positivo, mamãe, daqui eu já te amo, para que a pessoa, a futura mãe, não fizesse aborto. Pessoas que vinham fazer exame de gravidez vinham com essa intenção de praticar o aborto, porque na maioria, muitas pessoas tinham esse sentimento. E quando lia no resultado, abaixo o resultado positivo, mas onde se dizia, mamãe, daqui eu já te amo, a pessoa mudou de ideia e ela salvou milhares de pequenas vidas. Com esses atos benéficos que ela praticou, a empresa se recuperou, em questão de menos de um ano, recuperou totalmente de problemas financeiros, passou a ser uma empresa rentável, ela se harmonizou no lar, na profissão, passou a manifestar saúde física, saúde mental e saúde financeira em grande abundância. Professor Masaharu Taniguchi, nada é mais importante que o sentimento de gratidão. Por causa disso, a gratidão neutraliza a manifestação da ilusão, que é o karma negativo ou karma maléfico, porque não dá oportunidade para a causa efetivar. Neutraliza, ela não apaga, mas não deixa manifestar, porque a causa, para manifestar, ela tem que encontrar o meio, a condição, a oportunidade. O meio, a condição é sentimento negativo, raiva, brigas que você arruma quando você não está bem, não está em equilíbrio emocional. Mas quando você tem sentimento de gratidão, você não consegue ter raiva. Quando eu tenho gratidão, eu não consigo ter raiva com ninguém, nem com nenhuma situação. Por isso que a gratidão é importante. Ela não deixa manifestar as sementes negativas que você plantou no passado. Ela não é que bloqueia. Você não cria a condição, o meio, a oportunidade para o karma negativo se manifestar como dor, como dificuldade, como problema financeiro, etc, etc. O karma é como uma umidade. Umidade, o que é? São vapores que sobem e vai acumulando vapor do arroz que você cozinhou, da água que evaporou na poça d'água da rua, no mar, na lagoa, não importa, ela junta, forma umidade. Por mais que tenha umidade, tem que encontrar o ar frio, encontrar a condição, aí ela vai precipitar como chuva. E exatamente isso o karma negativo, o karma maléfico.
ela tem que encontrar a condição, a oportunidade para manifestar, surgir aqui na nossa vida como efeito. Planta uma causa, ela manifesta, mas para isso ela tem que encontrar a oportunidade e o meio. Você planta uma semente, manifesta. Só que aquilo que acontece é como se fosse um remédio. O remédio, quando não faz efeito, você tem que tomar outro remédio ou aumentar a dose de remédio. É isso que acontece. Ela vira nova causa e surge de novo. E assim vai fazendo esse ping-pong até tomar uma proporção gigantesca. Mas quando você tem sentimento de gratidão, além de não dar oportunidade, condição para a causa maléfica manifestar, você não deixa transmigrar. O teu sentimento de gratidão faz compreender o porquê que aconteceu aquilo. Com isso, não deixa transmigrar. Não transmigrando, ela não vai aparecer de novo. Como manifestar a capacidade plena de realização? A capacidade plena de realização seria força, inteligência, coragem, determinação, resiliência, etc, etc. Não conseguimos exteriorizar a capacidade real de realização como força, inteligência, coragem, determinação, resiliência, etc., enquanto não tiver a firme convicção de que dentro de si existe a força da vida, o Dissô da vida, o Deus que habita em nós, e que a qualquer hora a força da vida pode manifestar em suas atividades profissionais ou qualquer outra atividade esportiva, uma capacidade até dezenas de vezes maior do que a normal. A gratidão aos pais antepassados faz fluir a força da vida até você através da corrente de laços familiares. A força da vida, eu chamo de terceira força, age como fator multiplicador da força física e força mental. Fator multiplicador, ou seja, ela aumenta a sua força física e força mental. Não é uma força que vem de fora e vai te resolver teus problemas. Pode acontecer isso, mas isso é milagre. Na prática, ela vai multiplicar a tua força física e mental em 2, 3, 10, 20, tantas vezes forem necessárias. A capacidade normal da nossa vida é manifestar aquilo que nós temos, que é a nossa força física, força muscular e a força mental. Isso é o normal. A capacidade plena é quando força física e a força mental ela é multiplicada através da força da vida, por fator. Por isso que age como fator multiplicador. Se o fator multiplicador aqui for 2, você duplica a tua força física e a tua força mental. Se for 10, você aumenta em 10 vezes a sua força física e força mental. Você deixa de ser aquele medroso, receoso e passa a ter atitudes corajosas, positivas, enfrentar as dificuldades de peito aberto, com determinação. E aí você consegue, obviamente, solucionar qualquer problema. Quanto mais acreditar que dentro de si existe a força da vida, quanto mais acreditar em si, maior será o fator multiplicador da força física e mental. Mais coragem, mais determinação, menos eu medroso, menos eu fraco e mais eu corajoso, eu determinado surge. Quanto mais você acreditar que existe dentro de você a força da vida, quanto mais você acreditar em si, ter confiança, você consegue manifestar mais força física e mais força mental. Quanto menos acreditar em si, menor será o fator multiplicador da força física e força mental, isto é, será mais fraco, medroso, etc, etc. E tem pessoas que simplesmente anulam totalmente esse fator multiplicador,
Sua autoconfiança é zero. Quando você multiplica qualquer coisa com zero, dá zero. E é isso que acontece. Por isso que surge o eu fraco, o eu medroso. O que é o milagre? Milagre é quando aparece a capacidade paranormal, ou seja, a força física, mas força mental, toma da força da vida. Quando isso acontece, a força da vida por si só consegue fazer acontecer tudo. Mesmo que a força física seja zero e força mental seja zero, a força da vida for 100, ela vai realizar e vai dizer que aconteceu o milagre. Milagre seria isso. Não fica esperando o milagre, né? Existe uma razão pela qual o milagre acontece. Força da vida, que significa força de Deus, que vem de Deus, não é tua força física. Existe alguma razão para você ser escolhido para acontecer algum milagre. Ficar esperando ser escolhido é querer milagre demais. Quando a força da vida estiver plenamente manifestada, há saúde, progresso no lar, progresso profissional e progresso empresarial. Isso está no prefácio do primeiro livro da coleção Verdade da Vida. Foi a primeira coisa que o professor Masaru Taniguchi escreveu. De onde vem? Como manifestar a força da vida? É a grande questão. O canto evocativo de Deus, que faz para fazer meditação Shinsokan. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia, que se atravessa, cruza, flui através do céu e da terra. Mas ela vem da força da vida de Deus Pai, não vem. Não. E onde está essa fonte da força da vida? Está dentro de você, como disse Jesus Cristo. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro de cada ser humano. Então, não está num lugar tão distante, embora diga permeia céu e terra, não é um lugar distante. É dentro de você. A força da vida vem do Deus Pai, ou grande vida do universo, o Pai da vida de todas as vidas. A força de Deus, Pai, força da vida, permeia, isto é, flui através do céu, mundo espiritual, e terra, mundo terreno. A força da vida, sem sua origem na grande vida do universo, flui através da corrente de laços familiares, céu, antepassado, e terra, pai ou eu e avós. Isso também está no canto evocativo de Deus. Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, que fazeis viver a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso espírito. Não é bem abençoar, no japonês é Moto Mitamayu Sakihae. O Mitama é espírito. É brotar, crescer. Sakihae é crescer a partir da divisão da grande vida, que é o espírito origem, espírito. Moto é origem. Mitama é espírito. Então, Moto Mitamayu seria espírito origem, ou a partir da grande vida, ou a raiz da vida. É divisão da grande vida. Vai dividindo. Primeira divisão da grande vida seria o quê? Primeiro o homem, primeira mulher, ou o primeiro antepassado. E que constitui a primeira raiz, o início da raiz, que vem fluindo através de séculos, anos, bilhões de anos, até chegar na nossa geração. Vamos ver isso em desenho, que fica mais fácil. O primeiro e o mais importante ensinamento da Seichonoi. O professor Masaru Taniguchi diz que nossa vida também é como se fosse uma árvore. A árvore depende da sua raiz para poder viver, se alimentar. A força da vida flui por meio dessa corrente de laços familiares. O que é corrente de laços familiares? Os galhos seriam a minha geração, filho e eu. Abaixo do galho está o tronco, seria o pai, a mãe, e abaixo
As raízes familiares são diversas raízes familiares até chegar na raiz origem de onde brota esse laço de raízes. A força da vida flui através dessa corrente de laços familiares. Aqui é o laço, eu constituo um laço, meus pais constituem outro laço, e aqui tem milhões de bilhões de laços familiares de antepassado. Aqui seria céu, mundo espiritual, aqui acima disso, mundo terreno. Por isso que flui através. A desarmonia é pensamento cortante. Pensamento cortante quando você tem raiva, você tem ódio, tem conflito, você tem sentimento de brigar, desunido com as pessoas, estar com raiva, desarmonia. Pensamento cortante corta o fluxo da vida, isto é, corta essa ligação do eu com meus pais, do eu com os meus antepassados, e não deixa essa força da vida fluir até mim. Por isso que eu manifesto um eu fraco, sem força, sem coragem, sem determinação. A revelação divina da grande harmonia trouxe o ensinamento que faz desaparecer a desarmonia, traz o sentimento de gratidão. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Aqui, ó. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais ou aos teus antepassados, não só do antepassado, mas com todas as coisas do céu e da terra. Na realidade, não é só família. Você tem que estar em harmonia com tudo, com todas as coisas do céu e da terra, ou seja, com todas as pessoas, mesmo não familiares e familiares, principalmente, claro, e com todos os acontecimentos deste mundo. Se você estiver em harmonia, isso aqui não tem ponto que corta, que interrompe a ligação, o fluxo da vida flui e chega até você. É a parte final da revelação divina da grande harmonia. Ao te reconciliares, ou seja, ao te harmonizares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Vem a coragem, vem a sabedoria, vem as ideias para solucionar os problemas e manifesta saúde física, mental, espiritual, financeira, etc, etc. Foi o que aconteceu com o relato da senhora que recuperou a sua vida pessoal, a sua vida familiar e sua vida empresarial. Gratidão, gratidão. Por isso que a Seichonoye trouxe ao mundo nova luz da salvação. Gratidão, porque até então a única forma era resignar, como muitas pessoas faziam na época, como passar por dor e sofrimentos para que o karma desintegrasse. Mas isso é uma solução difícil, fica revoltado. Essa aqui é a verdade. Mas a gratidão não deixa você ficar revoltado. Harmoniza você, alivia aquele sentimento que está dentro de você, que está queimando, que está te machucando, faz voltar ao equilíbrio na sua vida, voltando ao equilíbrio, ou seja, a harmonia, as coisas funcionam perfeitamente. Seichonoye, a nova luz da salvação. Embora seja inevitável a concretização dos karmas, é possível controlá-la através de uma nova postura mental correta e positiva. Nada é mais importante do que a gratidão. Se mantiver um espírito de gratidão com todas as pessoas, fatos e acontecimentos, seus karmas passarão a se manifestar de modo controlado e purificado e poderão levar a uma vida de clima de harmonia.
Embora muitas pessoas, quando diga isso, dizem, como é que eu vou agradecer? Porque eu não tenho nada, eu só tenho essa culpa do corpo, eu estou sem emprego, estou desesperado. Mas é aí que tem que agradecer, que é o sentimento de revolta, de tristeza, de mágoa que você tem dentro de você daquela situação, ou porque foi causado por alguma pessoa, alguma circunstância, não deixa você harmonizar. Por isso que, mesmo que você tenha só roupa do corpo, um pedaço de pão, ainda assim você tem que agradecer aquela roupa que você tem. Diz, obrigado porque eu ainda estou vivo, obrigado porque eu posso caminhar, obrigado porque eu tenho duas mãos, obrigado porque tenho duas pernas, obrigado porque eu enxergo, obrigado porque eu tenho esse pedaço de pão ainda para me alimentar. Muito obrigado, é isso que você tem. Muito obrigado, professor Masaru Taniguchi. Fazem 39 anos que o mestre nos deixou no plano terreno, mas ele deixou o ensinamento que é eterno, que salva ainda, é a verdade que salva vidas, traz alegria, traz felicidade a lares, pessoas e pessoas, milhares de pessoas. Muito obrigado, professor Masaru Taniguchi. Muito obrigado.